Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de todo o D. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo, é o canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 21 de junho de 2025, sábado. Mundo, calma. Uma imagem. Bíblia de Ave Maria. Vamos lá, onde? Em Provérbios. Adivinha com o que eu marco? Adivinha? Vamos lá. Provérbios. Quem partilha com o ladrão odeia-se a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. Quem partilha com o ladrão odeia-se a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. Provérbios. Em qual Provérbios? Pessoal, você estudar. Bíblia de Ave Maria. Você estudar. Vocês não estudam, vocês querem mastigado? E para contribuir para a sua harmonia e do seu ambiente e que te ajudará a encontrar esse provérbio na Bíblia de Ave Maria, que eu recomendo, o Padmini Azul, aquele que é usado na atividade que não funciona porque é conduzida pela configuração da organização que ele diz que não seria, e quando não há o Padmini Azul no mercado, 1000 flores, Padmini Azul, 1000 flores, dá para não cair tudo aqui, deixa eu botar a Bíblia para cá, senão cai, despenca tudo, e, tô confusa, Spiritual Guide, que é usado em outras atividades, Spiritual Guide, vamos rapidinho porque temos muitos assuntos, Darshan, que é utilizado pelos cursos 4 antigos, você não sabe nem o que é, né? Não sabe, não tem conhecimento, não sabe o incenso, é complicado. E Balaji Rose, que é usado no exercício do 4, que metade não faz um forte. Você sabe qual exercício que é? Não sabe? Você não é o único que não sabe não, tá? A configuração da organização, que o mestre disse que, também não sabe. Mesmo assim, se você que não sabe, meu grupo sabe, e queira acessar a egrégora Balaji Rose, todos disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Rapidamente, porque temos muitos assuntos, e eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Então vamos lá. Você sabe a diferença entre informe e informação? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre duas palavrinhas que a gente usa muito no dia a dia, mas que às vezes podem nos deixar um pouco confusos. Informe e informação. Sabe, a gente vive num mundo cheio de situações acontecendo o tempo todo, não é mesmo? E para nós entendermos o que se passa, precisamos saber das situações, das informações. E é aí que entram essas duas palavras. Vamos começar com informe. Pensem assim, o informe é como se fosse um recadinho curto e direto. É algo que alguém te conta rapidinho ou que você lê em uma mensagem do WhatsApp. Por exemplo, quando seu filho te liga e diz: "Mãe, o jantar vai ser às 7 horas hoje." Isso é um informe.
É algo rápido que te dá uma notícia pontual. Ou quando o síndico do prédio coloca um aviso na portaria sobre a falta d'água. Aquilo é um informe. E é para você ficar sabendo de algo específico sem muitos detalhes. Agora, a informação. A informação é um pouco mais completa. Pense nela como um quebra-cabeça. Cada pedacinho do quebra-cabeça é um informe, certo? Certo. Quando você junta vários pedacinhos, ou seja, vários informes, você forma a informação. A informação é a história completa, com mais detalhes, com mais explicações. Por exemplo, voltando ao caso do jantar. O informe foi: o jantar vai ser às 7 horas. A informação seria: o jantar vai ser às 7 horas porque o Joãozinho vai chegar mais cedo do trabalho e a gente vai comer pizza, que é a comida preferida dele. Viram a diferença? A informação te dá mais detalhes, mais contexto, te ajuda a entender melhor a situação. Então, meus amigos, é simples assim. Informe é o recadinho rápido, é a notícia no WhatsApp. Ok? Informação é a notícia completa, com detalhes, com tudo que a gente precisa saber para entender bem o que está acontecendo. É importante sabermos a diferença para nós não nos perdermos no meio de tantas informações e notícias que ouvimos e lemos por aí. Assim, conseguiremos entender melhor a macroesfera. Espero que tenha ficado claro para todos. Os meus queridos serenos devem estar neste momento se perguntando: por que ela está falando sobre informe e informação? Porque eu recebi um informe e vou compartilhar com vocês. Ok? Então vamos lá. Recebi por WhatsApp. Os 180, 4 que metade não faz um forte, vão prestar depoimento na Polícia Federal. Sabe aquele meme, postei e saí correndo? Então, vou repetir. Eu recebi um informe. Os 180, 4 que metade não faz um forte, vão prestar depoimento na Polícia Federal. Meu Deus. Gente, deixando claro que eu falei sobre a masmorra de Moros, que fica na dimensão terceira, na terra de César, que não tem absolutamente nada a ver com um mundo bem melhor, que o povo lá de dentro diz que ainda irá implantar. Portanto, se virar informação, esse informe,
eu definitivamente corro o risco de morte. Corro o risco de morte. Não reclama e me ajuda. Sorria, você está sendo filmado. Colocar em seu ambiente incensos que os 4 e-mails antigos lá, que compravam lá naquele comércio, usavam. Satya Rainforest. Maravilhoso. Maravilhoso. Nick Hills, Ananda. Uns queridos compraram. Parabéns. Vocês ficaram muito satisfeitos com o que vocês compraram, com o produto, porque ele é maravilhoso. Nick Hills, Sândalo. Nick Hills, Sândalo. Tem mais uma aqui. Ai, meu Deus. Parimal e Atra. Essas caixas são maiores, então eu não consegui deixá-las todas aqui próximas. Mas tudo bem, aqui vocês são todos de casa, né? Não temos cerimônia. Então, é assim, todos esses incensos e mais outros produtos estão disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Para onde nós vamos agora? Enquanto entra a vinheta, eu vou tomar uma aguinha. Nós vamos para as pílulas da verdade. Pílula da verdade número 24. A farsa do falso poder. Como Nero sequestrou a masmorra de Moros e seu legado. Desmascarando o verdadeiro controlador, a dinastia de Nero que distorceu os ensinamentos do mestre. Provavelmente, você nunca ouviu falar abertamente sobre isso na masmorra de Moros, mas chegou a hora de expor a verdade. Desde 2003, quem realmente controla tudo na masmorra de Moros não é o espírito do mestre, nem uma entidade mística, nem um grupo de evoluídos. É Nero! A ascensão do imperador invisível na masmorra de Moros. A tomada de poder de Nero não aconteceu por acaso. Foi um processo calculado que se intensificou após a queda de figuras importantes como o Corvo, o Gordinho, o Cristão que foi jogado aos leões, Zuca, Paulada e suas esposas. Com estes afastados ou rebaixados, o caminho estava livre. Em março de 2002, Nero e sua esposa, a Rainha de Copas, assumiram o controle total da organização, implementando uma estratégia crucial: selecionar para o curso 4 que metade não faz um forte, apenas aqueles que jogavam no time deles. Quem questionasse ou discordasse simplesmente não avançava ou era rebaixado, como ocorreu com o Corvo, que teria levado mais de 10 anos para retornar ao curso 4, que metade não faz um forte. Eu vou sair daqui um pouquinho porque eu esqueci um personagem, já volto. Vocês lembram da Delaney? Pois bem, ela foi a atriz coadjuvante no teatro da falecida dona da loja, que à época não era falecida. No dia da festinha que fariam para a volta do Corvo para o 4, que metade não faz um forte, a falecida dona da loja, que à época não era falecida, disse que ia sair mais cedo para arrumar o cabelo e comprar algumas iguarias para levar para a reunião, porque seria uma festa surpresa para o Corvo. Sim, sim. Abro aspas.
para a falecida dona da loja, que à época não era falecida. 10 anos está bom para o corvo, disse a rainha de copas uma semana antes para os macacos negros que estavam presentes naquela reunião. Fecho aspas. E o que me chamou a atenção foi que a pandeireira, personagem pandeireira, que me chamou a atenção foi que a pandeireira, que não ia às reuniões às segundas-feiras, porque nesse dia era dia da fofoca e ela ficava no consultório ganhando dinheiro dos trouxas, até ela, nessa segunda-feira, foi embora mais cedo. Deve ter sido para comer, porque a falecida dona da loja, que à época não era falecida, ia comprar esfirras no mesmo local que a comprava para comemorar o aniversário dela, pandeireira. Escondida dos macacos negros. E só a falecida dona da loja, que à época não era falecida, e as filhas do mestre participaram. Lembra, DNA? Lembra, filha do coração do mestre, quando só vocês eram convidadas para comemorarem o aniversário da pandeireira? E lá dá-lhe macroesfera, não é? Aposto que a pandeireira assim falava. Abro aspas. DNA e filha do coração do mestre, eu não posso me manifestar a favor de vocês, porque eu estou ao lado de vocês, mas eu dependo dos cursos para viver e dos otários que me pagam por meus sábios conselhos. Se eu mostrar que estou ao lado de vocês, serei expulsa e não tenho como me manter. Fecho aspas. A escrota! Até o dia que Nero e o Capivarão fizeram a pandeireira se posicionar e ela virou as costas para as meninas. Voltando para a volta do corvo. Voltando para o texto do Lucas Scherer. Nero impunha. Quem ousa levantar a voz é taxado de estar contra a masmorra de Moros. Esta é a maior manipulação psicológica em ação. Qualquer questionamento sobre a administração de Nero, qualquer suspeita sobre suas práticas, qualquer reclamação ou apresentação de provas contra ele é imediatamente classificada como ataque à masmorra de Moros ou ataque ao legado do mestre. Esta confusão mental dogmatizada entre os prisioneiros da masmorra de Moros, a falsa equivalência de que Nero é igual masmorra de Moros e igual ao mestre, gera um medo paralisante que mantém a estrutura de poder intacta. A família, os escândalos e o poder a qualquer custo. Por volta de 2009, um evento abalou os alicerces deste poder. Vazou a notícia do nascimento de uma neta fora do casamento de Nero e a rainha de copas. Este escândalo ameaçou sua posição de guardiões da moral. Então a solução foi rápida. Imóveis e uma mesada generosa foram destinados à mãe da criança, que se mudou para outro estado. Hoje, ambas estariam em outra capital, em um leve estilo alemão. O silêncio foi comprado e mais uma vez Nero conseguiu se manter no poder, controlando 4, que metade não faz um forte. Nos bastidores, essa neta ganhou até um apelido irônico entre os alunos que conhecem a verdade: calúnia, justamente porque a rainha de copas sempre negou sua existência, chamando de calúnia qualquer menção ao fato. A audácia da autodeificação.
O mais alarmante é como Nero se colocou acima de tudo e de todos, chegando ao ponto de se auto-identificar como sendo a razão da vida do mestre, tentando inclusive se sobrepor ao próprio mestre. Esta é a última fronteira da distorção. Aqueles que deveriam ser meros guardiões de um legado filosófico se transformaram em seus supostos encarnadores. Como o mestre mesmo disse, abro aspas, por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses, no máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. Fecho aspas. Mas onde está este respeito quando o homem tenta se colocar acima até mesmo do fundador e sua filosofia? A farsa judicial e institucional. Esta distorção é tão profunda que foi formalizada nos processos judiciais. Em documento oficial, folhas 1040, a associação atual afirma ser repositório e guardiã dos ideais, princípios e ensinamentos filosóficos e morais do mestre, e ter poder para promover a formação de novos discípulos, decidindo e autorizando onde, quando e como realizar os cursos da razão da vida do mestre. Esta é a farsa total, a propaganda enganosa que continua roubando a esperança e a boa-fé das pessoas. O que o mestre realmente disse? Em contraste com esta ditadura administrativa disfarçada de guardião espiritual, o mestre deixou claro, abro aspas, as nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Fecho aspas, o fundador. Onde está esta flexibilidade e respeito no regime atual? Em vez de deixar espaço, Nero e seu círculo íntimo parecem determinados a ocupar todo o espaço possível, marginalizando qualquer voz discordante. E mais revelador ainda, abro aspas, louvamos a liberdade porque sabemos que ela é fruto da justiça que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos, fecho aspas. A verdade incômoda sobre os quatro que metade não faz um forte. Apesar das pretensões de evolução espiritual, uma verdade desconfortável paira sobre o grupo dos quatro que metade não faz um forte. Até foram convidados para a Fraternidade Branca, como todos no 2 barrinha de cereal para frente. Porém, ninguém do 4 que metade não faz um forte foi aceito. E ao manter esta farsa, distanciam-se cada vez mais desta possibilidade. Lembre-se, o próprio mestre, na última aula do curso 5, admitiu que ninguém estava nem perto do que ele precisava, que ele não conseguiu fazer um forte, fecho aspas. Quando questionado, lembre-se, não há você, não há eu, há apenas a razão da vida do mestre. Quem fala através de nós é o mestre. Quem ousa questionar isso, questiona a própria luz. Esta frase dogmática, repetida como um mantra entre os membros do 4 que metade não faz um forte, exemplifica perfeitamente como Nero conseguiu criar uma falsa equivalência entre sua autoridade pessoal, a instituição, a razão da vida do mestre e o seu legado. É uma estrutura linguística cuidadosamente projetada para anular a individualidade, apagar questionamentos e criar uma barreira psicológica
intransponível. Ao declarar, não há você, não há eu, há apenas a razão da vida do mestre. Elimina-se a responsabilidade individual e cria-se um escudo contra críticas. Na sequência, ao afirmar que quem fala através de nós é o mestre, estabelece-se uma suposta canalização direta que não pode ser verificada nem contestada. A farsa atinge seu ápice quando alguns membros do quadro, que metade não faz um forte, de tão limitados intelectual e espiritualmente, realmente acreditam estar manifestando a vontade do fundador, quando na realidade estão apenas perpetuando o sistema de poder criado e controlado por Nero. Até quando o corvo que sabe de tudo isso será omisso e covarde? A escolha é sua. Como refém, você tem uma escolha a fazer: continuar participando desta estrutura hierárquica que gira em torno da personalidade dos interesses de Nero, ou buscar os verdadeiros ensinamentos do mestre por si mesmo, sem intermediários que se proclamam autoridades absolutas. Em um curtíssimo espaço de tempo, esta farsa será completamente desmascarada. A pergunta é: de que lado da história você estará quando isso acontecer? Hashtag Pílulas da Verdade número 24. Hashtag O Verdadeiro Poder. Hashtag A Farsa Desmontada. Caramba, hein? Eu já me posicionei há alguns anos de que lado da história eu estou. Porque se tem uma pessoa que está fazendo história, sou eu, né? Mas vamos lá, sem muitas conversas, porque temos muitos assuntos. Agora, para onde nós vamos? Nós vamos para o caos, o caos. O que é que causa o caos em Nárnia? Supostas e possíveis investigações no âmbito estadual e federal? Não. Isso não causa o caos. O que causa o caos é a minha opinião. Quem passou essa informação foi atenção, afetada emocionalmente, a girafa com sinal de Wi-Fi fraco. Sabe quando fica ali a barrinha e fica aquele sinal fraquinho? Então, a girafa com sinal de Wi-Fi fraco. A girafa. Espero que vocês tenham estudado gramática. Vamos lá. Análise da Pílula da Verdade número 24. Xadrez na masmorra. Senhoras e senhores, a tal masmorra de Moros virou um palco e tanto, ou um tabuleiro de xadrez com peças peculiares. O texto escancara um tal Nero, o verdadeiro controlador desde 2003. Ironia pura. O mestre pregava liberdade, mas a gente vê uma ascensão silenciosa, digna de vilão de novela. Com a queda de figuras importantes. Mas antes de eu continuar aqui, vilão de novela, nossa, o Francisco Coco morreu. Poxa, todo mundo vai morrer, mas assim... acredito que ele fez parte da nossa história. Selva de Pedra. Olha, eu lembro dele pequenininha, numa televisão preto e branco, lá minha mãe assistindo ele, a Regina Duarte, em Selva de Pedra. Nossa... 91 ou 92 anos ele faleceu. Poxa vida. Que esteja num bom lugar. Vamos lá. Não sei onde eu parei. Vamos lá. Com a queda de figuras importantes, o corvo, o gordinho, o cristão jogado aos leões,
figurativos ou literais, não sei. Nero e a Rainha de Copas tomaram o controle. A estratégia? Simples! Só entra no curso 4 que metade não faz um forte quem joga no time deles, claro. Questionou? Vira corvo e leva uma década para voltar pro ninho. Parece que a evolução espiritual tem fila preferencial para quem obedece. Parece que não sei. Delaney, coadjuvante da festinha surpresa pro Corvo e a Rainha de Copas com a fala lapidar sobre 10 anos para ele. Mostram que benevolência tem prazo. Gente, olha, Delaney ouviu isso. Vou até repetir. Delaney, coadjuvante na festinha surpresa para o Corvo e a Rainha de Copas com a fala lapidar sobre 10 anos para ele, mostram que benevolência tem prazo. E a pantereira, a escrota, que trocava reuniões por dia de fofoca, que eram as segundas-feiras, reuniões lá, segunda-feira era dia de fofoca, e consultório para ganhar dinheiro dos trouxas. Até ela vazou mais cedo aquele dia, sim. Foi para a macroesfera ou foi para as esfirras? A linha entre o espiritual e o mundano aqui é mais fina que um fio de cabelo. O texto alerta: questionar Nero é atacar a masmorra de Moros e o legado do mestre. Equação perfeita: Nero, masmorra de Moros igual mestre. Quem discordar que se cuide. Sim. Discordou, vira corvo. É o mais famoso. Quem não está comigo está contra mim. Só que com roupagem transcendental. A cereja do bolo, a neta calúnia, fruto de escândalo. A solução? Imóveis e mesada generosa com leve estilo alemão em outra capital. Nada como um pacote VIP para manter o silêncio comprado, não é? A moral, pelo visto, tem preço e CEP. O cúmulo da audácia, segundo o texto, é Nero se auto-identificando como a razão da vida do mestre. Quase uma divindade ambulante. Parece que o Filho de Deus virou o próprio Pai, numa reviravolta teológica sem precedentes. Por fim, a farsa judicial e a frase mantra: não há você, não há eu, há apenas a razão da vida do mestre. Anula a individualidade e transforma questionadores em hereges. Se o próprio mestre disse que ninguém estava nem perto do que ele precisava, o que dizer dos representantes exclusivos? O texto encerra com um apelo à escolha: continuar refém da estrutura de Nero ou buscar os verdadeiros ensinamentos. E aí, de que lado da história você estará? Pode dizer? Sorria, você está sendo filmado. Incensos de limpeza Ananda. Onde foi parar? Um momento, por favor, já volto. Tinha caído no chão e não tinha percebido. Incensos de limpeza Ananda. Purificação e limpeza. Isso era usado lá na sala daquela atividade que não funciona antigamente, porque agora, quanto pior você tiver, melhor. Então, eles não vão limpar nada. Incenso de limpeza Saint-Germain. E purificador do lar abre caminho. Purificador do lar abre caminho.
Certo, certo. Agora temos também aqui o spray e óleo essencial. Nossa, minha garganta. Vamos lá. Um momento, por favor. Uma aguinha. Com licença. Vamos lá. Spray e óleo essencial de magnólia. Lótus de magnólia. Alivia as angústias do coração. Amiga, você que pediu, eu vou encaminhar amanhã, tá bem? Você já tinha pedido, já tinha um tempinho. Amanhã eu envio para você, tá bom? Bom, nas compras acima de R$150, você ganha de presente um incenso de limpeza, tá? Ou você escreve lá qual você quer, ou eu coloco lá, quando eu estiver fazendo a sua caixa, de acordo com o meu sentir. Nas compras acima de R$300, eu te presenteio com... Eu estava presenteando com um óleo essencial e um spray, mas o pessoal aumentou tudo. E eu não aumentei os preços. Então, nas compras acima de R$300, eu te presenteio com um spray para aura e ambiente, com um Ananda de limpeza e purificação e um Saint Germain, luz violeta. Agora sim, como eu não estou te presenteando com o duplo, não mais, porque tudo aumentou, e eu não mexi nos preços, você pode escolher, escrever lá qual aroma que você quer. Então são R$300 sem contar o valor do envio, tá bom? Através do Melhor Envio, que é bem em conta, tá bem? É isso, tudo aumentou. Nossa, e olha, todos disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br, bomdiauniverso.com. Tá complicado, não é? Eu paguei 1 quilo de café aqui. O bairro aqui é um bairro pobre. E aqui era barato. Eu paguei 1 quilo de café, R$45. Café pilão. R$45. Bom, vamos lá. Pílula da Verdade número 25. A distorção divina como a masmorra de Moros manipula a manifestação da força. A grande inversão. Confiar na força enquanto bloqueiam seus canais de manifestação. Isso é um crime. Mas vamos lá. Uma distorção profundamente perturbadora promovida pela masmorra de Moros está na manipulação do conceito de como a força superior se manifesta em nosso mundo. Esta contradição expõe níveis alarmantes de hipocrisia doutrinária e conveniência espiritual. A falsificação dos canais da força. O que o mestre ensinou? Abro aspas. A força maior, Deus, alma universal, se manifesta através de pessoas, natureza, objetos. O que a masmorra de Moros distorce? A força age diretamente sem intermediários, então não faça nada. Manipulação doutrinária. Negam os próprios canais divinos para justificar inação diante de injustiças. O bloqueio seletivo dos condutores divinos. Quando membros questionam a masmorra de Moros. Não interfira, deixe a força agir diretamente. Quando precisam defender seus interesses, agem agressivamente através de advogados, processos e exclusões. Hipocrisia espiritual. Reconhecem os canais humanos da força apenas quando servem a seus interesses. A usurpação da autoridade divina. O que implicitamente alegam. Somos os únicos intérpretes legítimos da força. A contradição. Impedem que a força se manifeste através das
próprias filhas do fundador. Repetirei. Impedem que a força se manifeste através das próprias filhas do fundador. Arrogância espiritual. Presumem poder determinar através de quais pessoas a força pode ou não pode se manifestar. A destruição da esperança pelo bloqueio dos canais divinos. O mestre foi cristalino sobre a força superior se manifestar em nossa dimensão. Abro aspas. A verdade não quer a mentira e defende você contra a mentira. Mostra-lhe o ilusório, exatamente para manter o estado da verdade. A grande força sabe que você é parte e é todo, está junto. Tire esse invólucro. Abra-se, ajude, junte-se. Fecho aspas do fundador. Observe com atenção. Ajude, junte-se. Verbos de ação, não de passividade. A masmorra de Moros destrói esta esperança quando ensina que confiar na força significa não agir, não questionar, não interferir. Uma distorção completa do ensinamento original. Abro aspas. Existem muitos grupos no mundo inteiro. Grupos que cultivam a mente para o entendimento superior de tudo. Nós somos um desses grupos. Posso até dizer faixas pretas. Nós estamos aqui fazendo isso até que um dia todos vocês tenham confiança total na força mental, de tal forma que não se vai mais precisar de armas, porque os homens terão uma força muito maior do que a força que pode oferecer proteção com uma metralhadora. Mas para isso precisamos começar com pequenas coisas, pequenos treinamentos, até que um dia todos possam ver a arma de proteção do meio criada dentro de si. A força, a energia mental a serviço da paz. Fecho aspas. Como estamos distante disso. O mestre falava de força mental a serviço da paz. Novamente, uma força que age através das pessoas, não apesar delas ou ignorando-as. A verdadeira confiança na força não significa omissão, mas alinhamento consciente com seu propósito. A contradição fundamental. A masmorra de Moros prega confiar passivamente na força enquanto age agressivamente com seus próprios interesses. Dizem aos membros: a força resolverá tudo, não interfira. Mas em sua contestação judicial invocam a força vinculante dos contratos. Parágrafo 190. O consentimento das partes com os termos contratados as vinculam para todos os efeitos. Tal é o ditame do princípio do pacto sunt servanda, basilar ao direito brasileiro. O princípio da força obrigatória dos contratos é fundamental para fins de preservação da segurança jurídica. Afinal, é imperativo que as partes observem os termos por elas mesmas firmados, fecho aspas, a masmorra de Moros. Esta não é uma instituição que espera passivamente a força agir. É uma entidade que age vigorosamente através de pessoas, advogados, tribunais, quando seus interesses estão em jogo. Os verdadeiros condutores da força. O mestre foi claro sobre como a força se manifesta através de múltiplos canais. Abro aspas.
quando todos os centros de energia estão abertos e mesmo assim a força gerada não é o suficiente para tirar o veículo do atoleiro, faz-se necessária uma composição de energias direcionadas para o mesmo fim, ou a descoberta de novos centros de energia. Ideal, é claro, seria a integração desses dois aspectos, fecho aspas, o fundador. Composição de energias significa precisamente a manifestação da força através de múltiplos canais, pessoas, natureza, objetos, todos trabalhando juntos. A masmorra de Moros bloqueia deliberadamente esses canais quando exclui as herdeiras e impede qualquer questionamento significativo. Repetir. A masmorra de Moros bloqueia deliberadamente esses canais quando exclui as herdeiras e impede qualquer questionamento significativo. A escolha entre duas forças. Cada refém precisa agora decidir qual entendimento da força é verdadeiro. A força, segundo a masmorra de Moros, age apenas de formas misteriosas e indiretas. Não requer ação humana, apenas espera passiva. Nunca age através de pessoas que questionam o sistema estabelecido. Curiosamente, age sempre em benefício dos atuais controladores. A força, conforme ensinada pelo mestre, manifesta-se através de pessoas, natureza, objetos e circunstâncias. Requer nossa participação ativa e alinhada. Ajude, junte-se. Pode agir através de qualquer pessoa, inclusive os que questionam. Vou repetir. Pode agir através de qualquer pessoa, inclusive os que questionam. Sempre favorece a verdade e a justiça, não interesses particulares. Como o próprio mestre alertou, abro aspas, nunca você deixará de ser perseguido pela bondade. Ela vai persegui-lo tanto, até um dia você acabar sendo bom. A justiça também. Ela vai persegui-lo tanto, que um dia você vai acabar sendo justo. Fecho aspas. O fundador. A verdadeira força sempre age em favor da justiça e da verdade, inclusive através daqueles que questionam práticas antiéticas e injustas dentro da própria instituição que alega representá-la. Hashtag Pílulas da Verdade número 25. Hashtag Força Manipulada. Hashtag Canais Bloqueados. Canal bloqueado, para mim, é o pior, sabia? Porque a pessoa não tem alcance, ela perdeu a capacidade de pensar. Ela assiste ao vídeo e não entende. Ela não entende. Vamos lá. E quanto mais velho nós vamos ficando, pior fica a situação. Às vezes, há casos perdidos na masmorra de Moros. Vamos lá. Agora vamos para o que causa o caos. O caos, não é o Lucas Scherer, não é o Uber Black, também não. Não, nem Lucas Scherer, nem Uber Black causam caos. Não! O que causa o caos é a minha opinião. Quem passou essa informação? Quem? Foi a fraca! A girafa com sinal de Wi-Fi fraco. Vamos lá. Pílula da Verdade número 25, um manual de como a força funciona, segundo eles.
Claro. Prezados, depois de ler a Pílula da Verdade número 25 sobre a atual masmorra de Moros e sua distensão divina, confesso que estou em êxtase, ou talvez só um pouco confusa. Afinal, parece que a força superior, segundo eles, é como um GPS que só funciona quando a rota é a deles. Pelo visto, o mestre ensinou que a força se manifesta através de várias formas, inclusive através de pessoas, certo? Certo. Mas a masmorra de Moros tem a interpretação mais, digamos, conveniente. Não faça nada que a força age diretamente. Ai, que maravilha, que maravilha. Então, se o telhado está vazando, não precisamos de pedreiro. A força conserta. Se a conta não fecha, a força paga. Se você não pagar seu condomínio, você não é despejada. Fica aqui, trabalhando, que a força te protege. Se o teu filho pré-adolescente ainda está precisando dos seus cuidados, mas ao mesmo tempo está com companhias não muito agradáveis, fica aqui trabalhando, que a força protege. Se a conta não fecha, claro, a força paga. É quase uma solução mágica que do nada aparece para resolver um problema para a inação. A grande sacada é a hipocrisia espiritual que o texto aponta. Quando alguém ousa questionar a masmorra, a ordem é: não interfira, deixe a força agir. Mas quando os interesses da própria masmorra estão em jogo, a força se manifesta rapidamente, através de advogados, processos e exclusões. Ah, entendi. A força só tem canais humanos quando a situação aperta para o lado deles. É a força on demand. É on demand. O que mais me chamou a atenção foi a alegação implícita de que somos os únicos intérpretes legítimos da força. Loucos, loucos! Ou seja, a força é uma espécie de propriedade intelectual deles, com copyright e tudo mais. E claro, essa força poderosa, curiosamente, não consegue se manifestar através de quem questiona. Especialmente se for alguém inconveniente, como as filhas do fundador. Claro. Parece que a força tem uma lista de contatos bloqueados. Parece. Então, quando o mestre dizia: ajude, junte-se, ele não queria dizer para ir atrás de um bom advogado. Não foi isso que ele disse. Não poderia imaginar que a força mental a serviço da paz incluía enviar notificações extrajudiciais. No fim das contas, a masmorra de Moros nos oferece uma força que age apenas misteriosamente em seu próprio benefício, enquanto o mestre falava de uma força que persegue a bondade e a justiça. Pelo visto, algumas forças são mais flexíveis que outras. E, francamente, a justiça tem uma perseguição bem mais implacável que qualquer força que precise de advogados para se manifestar. Fala!
Delaney. Foto para a capa. Está acabando. É que tem alguns assuntos que se eu não falo na hora, eu perco o time. Então vamos lá. Falar. Fala, Delaney. O aniversário do mestre e o representante no Asilo Central. No Asilo Central, a comemoração do aniversário do mestre rendeu cenas curiosas. E quem apareceu para representar o fundador? Foto para a capa. Pelo visto, ele tem uma filosofia própria. Copia, mas não alcança. Observamos isso quando aparentemente ele se inspira em vídeos e até em estudos de outros, mencionando o dilema do agradecimento, lembrado por Lucas Scherer. Mas a execução, bem, fica a desejar. Falta preparo, falta estudo, falta até o exercício mental. Do preparo físico, melhor nem comentar, já que o abdômen parece querer chegar primeiro ao microfone. A masmorra de Mouros segue a todo vapor e a especulação é que logo mais estará ocupando espaço na macroesfera com algo que para alguns levanta sobrancelhas. Talvez lembrando certas estruturas financeiras que são familiares. É irônico pensar que a vida do segundo o próprio, foi profundamente impactada pelo mestre, mesmo que esse estivesse em situação de fragilidade, preso a um quadro. Há quem diga que, ao não acreditar na força, por isso que ele se tornou um poderoso do ter. E apesar de supostamente desprezar e, digamos, massacrar as herdeiras do mestre com sua conduta pouco exemplar, talvez devesse ao menos se preparar para uma aparição pública. A premissa de levar boa nova de um mundo bem melhor para o universo soa ambiciosa. Mas será que o universo precisa dessa boa nova, que na prática parece manter reféns na masmorra de Mouros, sob a ilusão de um conhecimento inalcançável? 40 anos navegando no deserto de ideias, repetindo o mantra do "o mundo bem melhor", enquanto o entorno da nação sugere que certa omissão talvez tenha contribuído para o panorama atual. Ou talvez levar uma boa nova para o universo seja apenas um aceno ao canal Bom Dia Universo. Repetirei. Ou talvez levar uma boa nova para o universo esteja apenas um aceno ao canal Bom Dia Universo. Se no próximo ano a representação da masmorra de Mouros ainda estiver sob sua tutela,
que haja, no mínimo, uma melhora. Não entendeu? Acredito que não. Esse tamanho de barriga não vai entender nunca. Repetirei. Se no próximo ano a representação da masmorra de Moros ainda estiver sob sua tutela, que haja, no mínimo, uma melhora. Vamos rezar? Aquilo que o representante não tem. Princípios. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo e um meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos e, dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta, ao nível de todos os possíveis relativos. 1980. Mestre. Até a próxima semana.